Graça e paz, irmãos. É bom a gente estar de volta aí ouvindo o programa Reflexões para a Vida. Nós estamos estudando o livro de Atos e a gente hoje começa no capítulo 14. E o tema de hoje é saída estratégica. Tem horas, irmãos, na vida que nós temos que aprender a tomar algumas decisões que para alguns parecem fugir ou desistir. Mas tem horas que a gente tem que dar alguns passos atrás, recuar um pouco para fortalecer a fé e avançar com poder e com autoridade. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que pela vaidade ou pelo orgulho ficam enfrentando, brigando, até tentar convencer outras pessoas. E na palavra de Deus a gente aprende que perseguições surgiram, se levantaram contra o povo de Deus. Mas muitas vezes eles aprenderam a recuar para poder continuar avançando o Evangelho. Porque tem horas, irmãos, que você perde muito tempo querendo convencer algumas pessoas ou querendo levar alguns a Jesus e eles não querem. Ou perdendo muito tempo em alguns lugares com pessoas que só se levantam contra você. Enquanto você fica nesse embate, pessoas estão se perdendo, pessoas que precisam do amor de Cristo, pessoas que precisam ser ensinadas pelo Senhor, não conseguem ser, porque você está tentando convencer pela tua própria força. E nesse texto a gente vai aprender que tem horas que a gente tem que ter umas saídas estratégicas. Não é fugir, mas recuar para poder avançar com poder, com autoridade e com sabedoria. Mas para a gente entender, abra lá sua Bíblia em Atos, capítulo 14, a partir do versículo 1, que a gente começa hoje. Atos, capítulo 14, do versículo 1 em diante, diz o seguinte: A mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e falaram de tal maneira que muitos judeus e não-judeus creram. Mas os judeus que não creram atiçaram os não-judeus contra os cristãos. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem a respeito do Senhor Jesus. E o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira, pois eles dava a eles poder de fazer milagres e maravilhas. Os moradores da cidade estavam divididos. Alguns apoiavam os judeus e outros eram a favor dos apóstolos. Então, os não-judeus e os judeus, junto com seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los à pedrada. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidade do distrito de Licaônia, e para as regiões vizinhas, e ali anunciaram o Evangelho. A gente está vendo que nessa viagem missionária não foi só maravilhas ou bênçãos. Muitas pessoas se convertiam, muitas pessoas aceitavam a Cristo, muitos milagres eram operados por eles. Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas se levantaram contra. Como a gente viu anteriormente, teve um grupo que perseguiu eles e levantava calúnia contra eles. E agora, nessa outra cidade, esse grupo não só está perseguindo e levantando calúnia. Eles planejaram um assassinato. Eles queriam matar esses apóstolos. Eles queriam acabar com essa mensagem de maneira radical. E a gente vê que dentro dessa comunidade muitos creram, muitos aceitaram, mas existia outra metade que não aceitava. E essa metade que não aceitava começou, como eu falei, a fazer planos. E esses planos chegou ao ouvido dos apóstolos. E aí muita gente podia fazer o seguinte: não, eu confio em Deus, sei que Deus está comigo e eu vou enfrentar porque Deus vai dar vitória. E o que é que os apóstolos fizeram? Saíram daquela cidade. Sabiam dessa situação e foram embora para continuar pregando o Evangelho. E muitas pessoas estavam se convertendo. O que isso ensina pra gente? É que tem horas, irmãos, que a gente não tem que ser orgulhoso ou dar uns passos de fé. Se está sofrendo, peça ajuda. Se está passando dificuldade, peça ajuda. Não fique racionalizando. Hoje o pessoal usa
a racionalização como se fosse fé. Não, vai dar tudo certo, eu vou conseguir porque Deus está comigo. E às vezes as coisas não saem como você pensa. Isso não é falta de fé, isso é racionalizar às vezes. E tem horas que a gente tem que ser sábio. Opa, esse lugar, essa pessoa está causando problema em minha vida. Eu vou parar de discutir com ela. Eu vou parar. E ponto final. E continue orando. Tem horas que a gente tem que sair. Determinado está num grupo e esse grupo só causa transtorno na tua vida. Meu irmão, como eu falo e repito, igreja. Uma igreja não é um lugar de sofrimento. Porque às vezes a gente está causando sofrimento nos outros e os outros estão causando sofrimento em nós. A gente só lembra do sofrimento que causam em nossas vidas, pessoas que se levantam contra nós. Agora, já parou para pensar que você de repente, mesmo sendo sem má intenção, está fazendo os outros sofrer? Porque o teu jeito de ser não é o jeito de ser daquela comunidade. Tem hora que a gente tem que ter saídas estratégicas, procurar um grupo que você vai se adequar, que você vai servir, que você vai louvar o nome do Senhor. Não estou falando aqui que na primeira dificuldade, no primeiro problema, a gente tem que sair da igreja, não. Mas quando a coisa persiste, anos após anos, está na hora da gente despertar. Porque tem muitas pessoas que ficam em determinados lugares por orgulho. Tem gente que fica brigando, insistindo com algumas pessoas por teimosia. Isso não resolve nada. Esse texto fala que o Espírito Santo primeiro, ele alerta. A mensagem dessa perseguição chegou aos ouvidos deles. E eles não foram teimosos. Eles foram embora. Eles foram embora porque sentiram no coração que era o momento. Tem hora, irmão, que a gente tem que recuar um pouco. Ficar quieto. Esperar o agir de Deus. Nós não conseguimos convencer ninguém. Nós não convertemos ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Nós apenas temos o dever de anunciar a palavra, de ensinar. Se a pessoa vai aprender ou crer, não cabe isso a nós. Agora, seja um mensageiro, mas se a tua mensagem pode estar trazendo consequências sobre a tua vida, sobre a tua família, pregue em outro lugar. Seja sábio. O Senhor ensinou que tem horas que a gente tem que pedir ao dono da seara que mande mais ceifeiros, pessoas para ajudarem. Tem hora que sozinho não dá, irmão. Então uma das lições desse texto aqui é aprender a recuar. No tempo de luta, no tempo de dificuldade, no tempo de perseguição, tem horas que a gente tem que recuar. Para quê? Para restaurar forças, para continuar pregando para outras pessoas. Porque às vezes na tua insistência de continuar pregando no mesmo lugar ou anunciando a mensagem para determinada pessoa o tempo todo, isso só está trazendo um peso, tanto para você como para quem ouve, que acaba tudo em discussão. Nós temos que aprender com os apóstolos a recuar um pouco, a aguardar e talvez retornar no tempo certo. Aprenda a recuar, irmão. Aprenda a ficar quieto às vezes. Tem gente que por falar demais perde tudo. Recuar às vezes é ficar quieto. Ah, mas eu tenho razão. Eu sei que tu tem razão. Mas de repente não é o momento. Porque pra gente conversar do Evangelho, não é só saber o que vai falar, é saber a hora certa de falar. E acima de tudo, a hora certa de ouvir e a hora certa de ficar quieto. Parar. Deixa Deus agir. Enquanto nós dormimos, diz a palavra, Deus trabalha. Enquanto nós ficamos quietos, Deus não fica quieto, Ele continua trabalhando. Não fique sofrendo com a obra de Deus. Se alegre na obra de Deus. Perseguições vão vir, mas você não precisa permanecer nela o tempo todo. Deus sempre vai dar uma saída. Amém? Que Deus te abençoe. Pense nesse texto, leia com calma. Amém? Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar. Pai querido, nos ajuda, Pai.
a viver o Teu Evangelho, Pai. E eu peço agora, Senhor, que o Senhor levante homens e mulheres com essa visão missionária, Pai, de sair aos quatro cantos dessa terra, Pai, levando o Evangelho, Pai, que transforma vidas. Mas, Deus, não quero só aquelas pessoas que são românticas, que acham que vão chegar em qualquer lugar, as pessoas vão aceitar de bom agrado. Oh Deus, toca no coração dessas pessoas a pregar em suas casas, para suas famílias, para que possam ser realmente verdadeiros missionários. Transforma, capacita cada um que está me ouvindo nesse dia, Pai, para ser transformado por Ti, para ser renovado por Ti, Senhor. E obrigado pela Tua palavra que nos anima e nos motiva a fazer a Tua vontade. Isso que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meu irmão, eu queria te convidar a participar com a gente da virada do ano, que vai acontecer na igreja do Rio Tavares, junto com a igreja de Forquilinhas. Nós vamos nos encontrar a partir das horas ali, tá cantando, louvando ao Senhor e jantando junto. Cada um vai levar um pedaço de carne, cada um vai levar algum prato e juntos a gente vai passar essa virada do ano. Venha participar com a gente, venha começar o ano ao lado do Senhor, buscando ao Senhor, porque isso faz toda a diferença no restante de 2017. Comece o ano bem, comece o ano de mão dadas com o Senhor. Amém? E se você está aqui na nossa cidade, está ouvindo pela primeira vez, vamos ali no Rio Tavares e juntos vamos celebrar a vida que Jesus nos deu durante 2016 e as vitórias que nós vamos ter em 2017. Ok? Também queria te convidar a conhecer o nosso site. E se você quer receber essas mensagens, entre lá no nosso site ou mande um recado no WhatsApp, que nós vamos estar enviando diariamente para você. E se de repente você está me ouvindo agora e não recebeu mais a mensagem, só está ouvindo pela rádio, mande um recado. De repente tem algum problema, deu no celular, na rede que a gente transmite essas mensagens, para a gente estar renovando isso, tá bom? E seja um mensageiro, que em 2017 muitas pessoas possam encontrar Jesus pela tua vida. Irmãos, e ajude a compartilhar essa mensagem. Essa semana nós distribuímos quase 1000 panfletos desse programa, para que mais pessoas venham aderir a ele. Quero agradecer ao irmão Demétrio, que estava distribuindo esses panfletos e já está dando resultados. Então nos ajude a manter esses projetos de panfletagem do programa, que nós queremos é levar a mensagem que transforma a vida. Se nós acreditamos em Deus e acreditamos que Jesus é o que salva, nós temos que acreditar de antemão que sem Jesus as pessoas estão perdidas. E perdidas significa que elas não terão salvação. Então, se você crer realmente na palavra, crê que tem salvação, mas também que existe o julgamento, o juízo final. E o Senhor quer levar todos junto consigo. Então vamos levar a mensagem que salva, vamos levar a mensagem que liberta. Nos ajude a manter esse projeto, em nome de Jesus. Amém? Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.